E a gente volta no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, tentando ajudar na identificação de sinais que os jovens estejam apresentando que possam indicar o envolvimento no jogo Baleia Azul, aqui com o João Pereira, que é advogado, psicólogo psicanalista Patrícia Pinatti, todas as semanas aqui no programa Utilidade Pública. Identificar os sinais. Agora a gente está deixando, né? Tem uma deixa aí muito legal. Vamos falar sobre o Baleia Azul, vamos falar sobre a Baleia Azul na família. Então, abrir, falar, comunicar, como a gente sempre vem dizendo, comunique, fale, exponha. Solidão, aquele adolescente muito isolado, porque o adolescente já tem uma tendência, né, introspecção, mas muito isolado, choroso, triste. Automutilação é uma coisa que dá pra gente ver. O adolescente que se automutila, geralmente ele usa blusinhas de manga comprida. Prestar atenção nisso. Eu falo para os pais no consultório, o abraço é importantíssimo. Porque no abraço, que quando você recebe o adolescente, você percebe se ele usou algum tipo de narcótico, se ele está com cheiro de bebida, se ele está muito resistente. Então, abraçar o seu filho, adolescente, conversar, olhar no olho, estar mais presente, dar uma olhadinha no que ele está assistindo. Ele vai se sentir acuado, se ele quiser sair desse grupo, por exemplo, eles ameaçam. Essas ameaças, elas são falsas, mas o adolescente já é vulnerável, então ele vai estar nervoso. Quando você falar com ele e ele não olhar para você, ele está fugindo do seu olhar, isso é uma coisa para você chamar atenção, que te chama atenção. Então, todos esses sinais que a gente vem conversando aqui bastante, da qualidade da presença. Ou seja, o cuidado, qual é a idade do seu filho? Porque a gente hoje se preocupa muito com o computador. Ah, o computador não pode ficar no quarto. Só que a gente está esquecendo de outras coisas que estão causando mais, digamos assim, mais problemas, que são os smartphones. Hoje, o grande problema, principalmente da criança, eu chamo de criança até os 10 anos, são os smartphones, que elas não largam aqueles smartphones. E ali, na verdade, é um computador que ela tem acesso a tudo. O computador, por exemplo, aquela história de, olha, não deixa o computador virado para a parede, deixa o computador virado para que você possa ver. Isso, continua do mesmo jeito. Continua. Mas esse é mais fácil de já tem um vigiar. Que ele leva na mão, que já complica um pouco mais. Esse que ele leva na mão é que você tem que tomar um cuidado muito grande. Então, tem que utilizar esses programinhas, né, de monitoramento do celular, ou seja, que proíbe determinados acessos, né, que se algo não é para aquela idade, ele vai fazer o bloqueio. Então, pai, a mãe tem que começar a se inteirar sobre isso, porque a gente está vendo os efeitos. Estamos hoje falando de um jogo terrível, que mutila as pessoas, né? Tem gente se matando por causa disso. Evidentemente que a gente falou no início, ainda não sabemos se é verdade ou não, mas já sabemos que os efeitos desta brincadeira são nefastos. Então, cuidado com o que os seus filhos estão fazendo. Atentem para o que eles estão postando nas redes sociais. O que o adolescente posta, que acaba traduzindo, por exemplo, toda essa vulnerabilidade dele. Exatamente. É assim que facilita essa seleção. Por exemplo, se eu começo a postar que eu sou uma pessoa depressiva, se eu começo a postar que eu estou com problemas, eu estou demonstrando a minha vulnerabilidade e eu estou concorrendo, eu passo a ser um concorrente. E um alvo fácil. Espaço num grupo desse. Fácil. E um alvo fácil. Antigamente, a gente falava muito de um outro site muito conhecido, chamava-se de Rob Me, ou seja, Me Robe. O que é que esse site dizia? Lá, ó, veja, lá no passado, não tão distante, a gente está falando de 2, 3 anos. Esse site te chamava a atenção para que, olha, evitem postagem de ostentação, que a gente chama hoje, né? Na sua casa de praia, né? Nas suas viagens, no seu carro, porque você está dando ao bandido, vamos colocar entre aspas, né, todas as informações. E então, até na hora da punição que esse jogo traz, vai se utilizar desses dados. Desses dados. São alvos fáceis, de novo, né? Por exemplo, porque fica sabendo, olha, eu vou fazer isso porque eu sei a escola que sua irmã estuda, ou não sei quem estuda, eu sei a hora... Se utiliza dessas informações. Todas essas informações acabam sendo utilizadas contra a própria pessoa. E é preciso deixar bem claro para os pais, principalmente, que existem ferramentas de análise de redes sociais, ou seja, um programinha só, o sujeito vai colocar o nome, né, do usuário e esse programinha identifica todas as redes sociais que esse usuário tem, junta todos os posts e faz uma análise. Então, essa análise vai saber tudo que ele faz, o que ele faz de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Mas isso pode ser utilizado por uma pessoa criminosa
para o mal, mas isso pode ser utilizado também pela família. Sim, para inclusive controlar o filho. Para poder monitorar ali o filho. Diga assim, logicamente, claro, o adolescente não quer ser controlado, e se ele perceber que vai ser controlado, isso aí já pode acabar gerando uma rebeldia, porque assim, é uma coisa complexa. Mas a rebeldia é ótima. Né? Dar limites às crianças e aos adolescentes é um ato de amor. E eles precisam disso, eles buscam isso, eles se rebelam contra porque eles estão em formação, mas eles gostam disso. A gente tem tanto cuidado com eles, os pais, as mães, tanto carinho com aquele filho, mas às vezes se esquece de entrar, por exemplo, no Face para dar uma olhadinha, deixa eu ver o que ela está colocando, porque aquilo é o corpo do adolescente, é a ideia dele, e você pode muito bem perceber, já que eles não gostam de falar muito, o que ele está pensando através do que ele posta nas suas redes sociais. E o que é mais importante, né? A gente, sempre que vai falar de internet, a gente está sempre falando de coisa ruim. Mas a gente precisa deixar claro que esse é o mundo deles. Eles são nascidos digitais. Nós temos vai que conseguir tirá-los. Não vai. Por mais que você proíba a utilização do celular dele, do computador dele, não se preocupe que ele vai dar um jeito de usar o do colega em algum lugar. Então, na verdade, não tem que adianta entrar nesse universo. Exatamente. Para poder conhecer. Não adianta entrar em pânico e dizer, a partir de hoje meu filho não usa mais a internet. É impossível, não tem mais, não vai funcionar. Então você tem que aprender, tomar esses cuidados, né? Evitar que ele apresente esse tipo de comportamento como? Conhecendo, a sociedade participando. Precisa se... na verdade, a gente está com muito atraso, né? Nessa questão de estar preparado para essa nossa geração. E a geração que está vindo. Porque cada vez mais cedo acesso à internet, porque acaba sendo aquele risco, tem a coisa positiva, obviamente, gente, as redes sociais têm um lado muito positivo, a internet tem um lado muito positivo, mas também tem aquele risco, né, de você terceirizar a educação e o convívio com seu filho, por exemplo, para a escola num turno, exatamente. No outro turno eu terceirizo a educação do meu filho para um curso, para um idioma, para a própria, aquele desenho, eu começo a terceirizar, ou seja, eu não estou... Que tempo eu estou tendo com meu filho? Na verdade, tempo eu estou tendo com o adolescente? Porque eu estou terceirizando. Eu estou propiciando um monte de coisas que eu acho que são ótimas, e na verdade são, mas eu não estou direcionando o meu filho na forma como ele vai usar tudo aquilo. Para lidar com os problemas que vão aparecer. A gente precisa trabalhar as crianças e adolescentes dentro de casa para se autopreservarem, seja de qualquer forma. Seja o corpo, seja a saúde, seja os riscos. A autopreservação é muito importante. Meninos, eu sei que o assunto poderia se estender aqui por vários programas, por vários dias consecutivos. A gente vai encerrar, obviamente, nosso tempo chegou ao fim, mas assim, agradeço muito a presença de vocês aqui, porque esse é um tema que merece muitos alertas. Patrícia, muito obrigada. João Pereira, bom retorno ao programa de Utilidade Pública. Eu fico muito feliz que participar de um programa que informa tanto as pessoas. Seja sempre bem-vindo e estará aqui mais vezes trazendo informações aí sobre crimes cibernéticos. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública, lamentavelmente sobre um assunto que tem tomado uma proporção imensa, e é muito triste ver um jogo, né, uma atividade, as redes sociais que deveria ser um entretenimento para os jovens, se transformando num fim do sossego para pais e professores. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública e volta a se encontrar amanhã no mesmo horário na sua TV APNP a partir das 18 horas. E se você quiser conferir esta ou qualquer outra edição do programa, vai lá no YouTube, Fundação APNP Playlist Utilidade Pública, ou vai direto no canal Dânia Matos TV. Para você, uma excelente semana, e a gente volta com o nosso Papo de Comportamento na próxima segunda-feira.